capítulo 6, 1 a 7. Santo Deus, oramos ao Senhor, pedindo pela iluminação do Espírito para que nós venhamos a chegar às profundidades da riqueza da tua palavra, e ser divinamente orientados para que sejamos agressivos e fortalecidos nas nossas condições, desenvolvendo em nós verdadeiro avivamento. Deste teu servo, que o Senhor me use, Deus, para falar o que tu tens a falar ao teu povo. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Por favor, assentem-se, meus irmãos. Às vezes, os irmãos que acompanham os cultos, o pastor vai falar novamente sobre isso, mas é necessário, a igreja, quando se propõe, o pregador, a falar de um tema por muitos dias, é preciso que haja uma contextualização, para que isso volte novamente a dar a sequência que o Espírito de Deus quer a isso. Avivamento espiritual é algo de extrema importância para o entendimento da igreja. A Bíblia diz que todos nós chegamos a esse mundo mortos em nossos delitos e pecados, mas que pela graça de Deus nós podemos escapar desse lamentável estado, porque ele enviou Jesus a esse mundo para que o homem possa crer que a obra que Jesus realizou naquela cruz do Calvário foi a oferta unicamente suficiente para justificar o homem do pecado que o faz uma criatura morta para Deus. Então, o avivamento espiritual inicia-se exatamente neste momento em que o homem conhece a Jesus, reconhece-se morto em seus delitos e pecados e condenado a uma eternidade sem Deus. E ele então se arrepende dos seus pecados e clama a Jesus para justificá-lo. E a Bíblia diz que a partir desse momento, pela sua fé em Cristo Jesus, ele é justificado e ele recebe o Espírito Santo de Deus
em um corpo perdoado por Deus pelos méritos de Cristo Jesus. É sobre isso que nós devemos entender sobre avivamento. Então, nós já falamos aqui sobre o seu início, que é exatamente nesse momento, já falamos sobre a nossa missão, a nossa consciência de deixar que isso desenvolva em nós. Avivamento espiritual é algo que precisa ser crescente na vida do crente. A cada dia eu preciso estar mais próximo do meu Deus, em caráter de santidade, de pureza, de vida, que glorifique a Ele. Isso é exatamente a proporção que eu permito que o Espírito Santo que está em mim transforme a minha vida. Que eu passe o rio e quebre a pinguela, como nós cantamos hoje, a porta fechada. Não serei o mesmo, jamais. Então nós estamos crescendo espiritualmente. Falamos sobre isso. E estou encerrando essa série de pregações sobre as evidências do avivamento espiritual. Como é que eu posso checar isso em mim? Como é que você pode checar isso? E nós usamos então o texto de Romanos, capítulo 6, que são padrões, em que nós, como se nós nos colocássemos naqueles padrões, e assim a gente possa saber se há algumas arestas a serem aparadas para a gente encaixar nos padrões de crentes em Cristo Jesus, avivados pelo Espírito Santo. Ficou claro para os irmãos até aqui? Muito bom. Pela manhã nós falamos sobre 3 parâmetros, 3 padrões que ocorrem. Você poderia voltar para mim, Thales, por gentileza? O primeiro, baseado no versículo número 1 desse texto que lemos, ele fala que nós precisamos aprender o sentido da manifestação da graça de Deus, para não fazer aquela pergunta que a igreja de Roma fez. Então, para que a graça de Deus abunde em mim, eu preciso pecar mais? Não, não é isso. Nós explicamos isso de manhã. A segunda evidência que nós devemos verificar em nós é quando nós não mais nos sentimos motivados a pecar. O pecado não exerce nenhuma motivação, nenhum senhorio mais sobre a minha vida. Ao constatar isso, eu tenho certeza de que eu estou caminhando uma vida espiritual. Está desenvolvendo em mim o meu lado espiritual. E só para fortalecer esse pensamento, a Bíblia diz que há uma milícia, uma luta constante entre a carne e o espírito. E nós sabemos que o vencedor das batalhas são aqueles que são mais fortes, são aqueles que são melhores preparados. Se nós colocarmos 2 boxeadores, vencerá aquele que for mais alimentado, mais forte, mais treinado. Então nós devemos olhar para nós como 2 boxeadores. A proporção que a minha carne se alimenta, ela se fortalece. O alimento da carne se chama pecado. E a proporção que o meu espírito é alimentado pelo único alimento que lhe satisfaz, que é a palavra de Deus, ele é fortalecido. E se o nosso espírito é fortalecido, com certeza ele será sempre vencedor nas nossas diárias lutas da carne contra o espírito. Fica bem para os irmãos assim? Precisamos trabalhar isso na nossa vida, todos nós, com certeza. Por isso, esse ponto seguinte, que quando nós não mais sentimos motivados a pecar, é porque nós estamos esterilizados para o pecado. Não nos interessa mais aquilo. O terceiro ponto que nós vimos pela manhã
foi quando, baseado no versículo número 3 desse capítulo 6, quando sentimos que o nosso homem natural está morto em Cristo. Eu falava para os irmãos de manhã, não tentemos matar o nosso homem natural por nós mesmos. Nós nunca vamos conseguir. O homem nunca vai deixar de ser por si mesmo mentiroso, que olha com maus olhos para o sexo oposto, enganador e tudo mais. Me perdoe a franqueza, mas é isso mesmo. Então, quando nós passamos esse homem para morrer em Cristo Jesus na cruz, aí sim, nós sentimos que estamos mortos em Cristo Jesus. E eu falava para os irmãos, concluí pela manhã exatamente isso, que em Jesus nós podemos ver na cruz do Calvário o cemitério do homem adâmico. Na sua ressurreição, nós podemos ver o berçário de um novo homem em Cristo Jesus. Então, se nós já sentimos isso, nós estamos no caminho certo. E a partir de agora, eu quero ver a quarta evidência que constata a nossa realidade espiritual. Ela está no versículo número 4 desse capítulo 6. Só os irmãos que olhem para lá. É uma palavra conclusiva. Se os irmãos olharem as 3 primeiras perguntas, uma foi uma pergunta e as outras 2 foram respostas em forma de perguntas. E agora ele conclui: fomos, pois, sepultados, verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse é exatamente a quarta evidência do avivamento espiritual, quando sentimos que andamos em novidade de vida. O pastor nunca vai saber se você realmente é uma nova criatura. Você nunca vai saber se o pastor é nova criatura. Agora, o pastor e Deus sabem. E nós precisamos ter essa consciência, que há um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Aonde eu e você estivermos, que seja no mergulho abissal, nas profundezas do mar, Ele sabe o que nós estamos pensando e fazendo. Então não há como esconder de Deus se somos ou não somos novas criaturas. O texto nos diz que se nós morremos pelo batismo em Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós também nos sentimos mortos ressuscitados. Nós estávamos mortos em Adão, agora estamos vivos em Cristo Jesus. Eu não posso mais viver os padrões da vida que vivi em Adão. Eu me expliquei bem, meus irmãos? Então Deus precisa ver em mim aquilo que Ele tem a expectativa de ver no seu Filho. Como eu e vocês temos expectativas de ver o melhor para os nossos filhos, nós que somos imperfeitos, imagine o Deus Todo-Poderoso. O que é que Ele quer ver em você e em mim, a cada dia, a cada momento? Então é isso, é uma evidência muito forte de nós verificarmos se estamos avivados espiritualmente. Estamos vivendo
uma nova criatura, aquele ser natural não acha nada mais de prazer, de normalidade no pecado. O pecado sempre, o Satanás sempre procurou banalizar o pecado. E ele criou uma frase muito apropriada, como politicamente correta. Mas a frase preferencial do inimigo é isso não tem nada a ver. Essa semana, uma irmã me permita o testemunho que um parente seu conheceu uma igreja, nem vou falar o local, né? Mas não é no Brasil, não. E aquele pastor estava anunciando uma comemoração festiva da igreja. E ele então, na sua palavra final, disse: os irmãos que gostam da cervejinha podem levar, porque não bebendo para ficar bêbado não tem nada a ver, a Bíblia não proíbe isso. Eu não sei aonde o pastor achou isso, que a Bíblia não diz isso. Mas assim estão as coisas, meus irmãos. O não tem nada a ver. Tudo que está fora do padrão de Deus tem tudo a ver com Adão e nada a ver com Deus. Precisamos ter essa consciência viva dentro de nós. Cuidar dos chamados hoje influenciadores. Quando nós falamos em influenciadores, a gente pensa nos youtubers e outros mais. Não, meus irmãos. Os influenciadores hoje nas igrejas, os inimigos do reino de Deus, estão aqui, nos púlpitos das igrejas, nos altares das igrejas. E pode influenciar as pessoas para aquilo que desagrada a Deus. E os irmãos saibam que é a coisa mais fácil que tem, influenciar o homem para algo que ele já tem uma tendência forte de pecar. Isso aí se torna fácil. Por isso nós vemos tantas pessoas esclarecidas, cultas, inteligentíssimas, sendo literalmente enganadas por falsos mestres, para o erro, induzidas para o erro, e achando que está tudo bem. Nova criatura é o nosso ser adâmico, morto verdadeiramente, aonde nós não sentimos nenhum prazer nas coisas que são pecado. Aquilo já não nos afeta. Eu usei até o termo aqui, nós estamos esterilizados por aquilo. Aí nós sentimos que nós amamos a Deus, que nós amamos estar na sua casa, que nós vencemos os nossos cansaços, as nossas dores. Eu fico olhando aqui as irmãs mais idosas, eu também, já sou um pouquinho idoso, vencendo as dores para suportar esse banco aí 1h30 de culto, sem reclamar, com alegria, porque tem prazer nas coisas de Deus, ama os seus Deus. Então, amados, isso é uma evidência quando nós sentimos e andamos em novidade de vida. Para o novo ser criado em Cristo, o normal passa a ser a oposição ao pecado. Queria que os irmãos atentassem bem para isso. Para o novo ser criado em Jesus, o normal é nos opormos ao pecado. E não banalizar o pecado para encaixar ele, dar um jeitinho de encaixar ele na minha vida espiritual. Então nós passamos a ter horror do pecado. Verso 6, olhe comigo aí o capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o
corpo do pecado seja o quê na sua versão, irmãos? Destruído. É destruído. E não sirvamos o pecado como escravo. Pega o seu celular e pega um texto e dá uma marretada nele. Você vai ver se ele vai servir mais para telefonar para você. Ele está morto. Assim precisamos ser nós. Mortos, o nosso corpo morreu para a prática do pecado. Porque nós nos tornamos de servos do pecado para servos de Deus, em Cristo Jesus. Quando nós sentimos esse prazer e alegria de sermos escravos de Deus, de ter prazer e alegria de consagrar nossas vidas ao Senhor, prazer e alegria de prestar a Ele a adoração que nós devemos a Ele, nós constatamos que esse homem velho que não queria estar aqui, morreu. As dificuldades que nós temos, irmãos, são sinais de vida do velho homem. Que a gente precisa na cabeça dele e dar a marretada final. Ele não pode viver mais em mim, em você. Nós não servimos mais aos pecados, porque morremos. O verso 6 termina exatamente isso. O corpo do pecado seja destruído. Então não deixe ele tonto só não, tá, meus irmãos? Não deixe ele. Acabe com ele. Destrua-o. Porque aí vai acontecer exatamente isso. E nós não venhamos mais a servir o pecado como escravo. Irmãos, o pecado é o senhor da humanidade. O pecado ordena e a humanidade obedece. Estou exagerando? Não estou. O pecado faz o homem usar a sua inteligência dada por Deus para promover a escravidão do ser humano pelo pecado. Então esse homem precisa estar absolutamente morto dentro de nós. Colossenses capítulo 3, o Thales vai projetar para nós, por favor. Lá na sua casa, você abre em Colossenses capítulo 3, versículos 9 a 10 inicialmente. Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem criou o novo homem? Nós, meus irmãos. O Senhor Jesus. Então nós precisamos almejar a sermos mais parecidos com Ele. Nós não podemos mais, somos proibidos, por exemplo, aqui no texto, de mentir uns aos outros. E essa mentira aqui não é aquela mentira de ontem, não. Ontem foi 1º de abril? É isso mesmo? Foi. O pessoal falava lá na minha terra que ontem era o dia da mentira, né? E às vezes dava até briga lá. Já viu falar isso, Robson? Né? Eu conheço uma vez que a esposa dele falou assim, o vizinho nosso quer 1 quilo de sal lá para dar para o gado. Ele foi lá, o homem, eu não te pedi sal, não. Hoje é 1º de abril, tal. Foi uma bronca danada lá naquela casa lá. Mas, meus irmãos, mentira aqui é muito mais sutil do que isso. Mentira aqui é nós tentarmos enganar a nós mesmos com referência a Deus. É nós tentarmos ter uma capa, um pano de fundo de crentes, de igreja de Jesus, e vivermos uma vida mundana. Mentira aqui seria que se eu estou pregando algo que eu pessoalmente não creio para os irmãos, mas como sou pastor, preciso pregar isso.
Então é mais profundo as coisas aqui. Deus sabe disso. Então não mintais uns aos outros. Isso é coisa da velha criatura, viva em nós. Aí mesmo, capítulo 3 de Colossenses, verso 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E o versículo 14 que eu falei, né? Diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, é disso que nós precisamos nos revestir, meus irmãos. A proporção que eu não me sinto vestido dessas características aqui citadas na Bíblia, eu estou mentindo. Eu suporto os meus irmãos insuportáveis. Eu perdoo a semelhança do que Jesus me perdoou dos meus pecados? Ou eu perdoo somente de fala? Isso é mentir. Por isso ele diz lá atrás, não mintais uns aos outros. E outras características aqui que ele cita no verso número 3, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoai-vos mutuamente. O que é mutuamente? Você sabe, eu sei. Digamos que eu fui tremendamente maltratado por alguém. Por um de vocês, eu creio que isso nunca vai acontecer. Mas o irmão entendeu e veio e me pediu perdão. Eu digo, não, está perdoado, irmão. Mas você me perdoa também porque eu te levei a você me maltratar? Os irmãos já pensaram nisso? Será que alguém xinga alguém de graça? Será que alguém maltrata alguém à toa assim? Eu acho meio difícil. Então, o perdão mútuo trata disso, meus irmãos. Qual foi aquilo que eu fiz com que o Sebastião ficasse um arara? Por favor, Sebastião, eu sei que esse corpo aí bravo comigo, eu estou perdido, né? Não fica bravo comigo, não, né, Nilton? Então, mas desculpa aqui a brincadeira, tá, Sebastião? É isso, meus irmãos. Por que é que o Sebastião quis me dar um supapo? Dá doido. Porque certamente eu devo ter provocado ele para isso. Todos nós conhecemos a índole boa do nosso Sebastião. E para tirar ele fora da linha, eu acho que vai gastar muita coisa, não vai, Sebastião? Então. Mas eu só queria ilustrar para os irmãos, isso é o perdão mútuo. Porque às vezes mas eu não quero pedir o perdão pela causa que ela me ofendeu. Não sei se isso aí já aconteceu com os irmãos alguma vez, tá? Mas a gente precisa verificar isso, tá? Ok. A partir do momento, irmãos, que nós nos desligamos disso, nós passamos a viver uma tranquilizadora certeza na nossa vida. A partir do momento que eu me visto da nova criatura feita, criada em Jesus, e tiro as minhas vestes sujas e imundas de Adão, nós passamos a viver uma tranquilizadora certeza. Pense numa tranquilizadora certeza. E olhe para o versículo, no capítulo 3 de Colossenses, de 1 a 4.
ele descreve uma tranquilizadora certeza. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, versículo número 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso não é uma tranquilizadora certeza, irmãos? Louvado seja Deus. Todos nós podemos ter isso. À proporção que eu paro de pensar nas coisas do chão para pensar nas coisas dos céus. Não estou dizendo aqui que nós vamos viver como desculpe, nem vou falar essa palavra, né? Não, eu não posso pensar em nada que não. Pense no seu negócio, trabalhe bem no seu negócio, trabalhe bem na sua vida, seja o melhor funcionário, o melhor médico, mas que isso não seja nunca o topo da sua vida, que não seja isso nunca a exclusividade da sua vida, que isso seja o secundário da sua vida, das nossas vidas, porque o primário é pensar em quem? Nas coisas que são do alto. Que um dia a nossa vida, pela nossa fé em Jesus, ela está guardada pelo próprio Jesus. Lembra que nós morremos nele? Nós estamos mortos ambulantes. Movimentos aí. Estamos mortos para o pecado. Mas a nossa vida definitiva está, como diz o texto aqui, guardada em Jesus. Nenhum banco tem essa segurança. Ela vai ser entregue a cada um de nós no momento da sua manifestação. Não mais nesse corpo miserável que ainda luta com o espírito, mas num corpo glorificado para viver a glória de Deus. Isso é uma certeza maravilhosa. Tales, sexta evidência de um justificado avivado em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Número 6, quando nos sentimos justificados de nossos pecados. Não, pastor, mas isso é óbvio. Não tem sentido? Tem sim, meus irmãos. Sabe por quê? O que está escrito no versículo número 7? Vamos voltar lá em Romanos 6? Versículo número 7 do capítulo 6 de Romanos. É conclusivo. Diz assim: porquanto quem morreu está o quê? Isso aí. Portanto, quem está vivo não está justificado dos seus pecados. Mas aí alguém pode perguntar maliciosamente: então não tem ninguém justificado do pecado, porque não tem defunto nenhum aqui? Não, irmãos, é a morte do velho homem. A partir do momento que ele está morto em você, você está justificado dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Quem morreu? Portanto, observe o sentido do verbo aqui dos irmãos, que está aqui no verso 7. Quem morreu está, afirmativo, justificado do pecado. Concluímos sem nenhuma dúvida de que quem não morreu não está justificado dos seus pecados.
um grande pregador batista, que eu gosto muito de ouvi-lo, pregador batista mesmo. Ele diz que quando o homem vai a Jesus, é pá, morreu, viveu. Porque o homem vivo, irmãos, nunca entrará no céu. O homem adâmico nunca entrará no céu. Por isso Jesus disse a Nicodemos o quê? É preciso, necessário, Nicodemos, nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Então, por isso, Paulo colocou esse pequeno versículo de tamanha extensão e significado. Quem morreu está justificado dos seus pecados. Então, meus irmãos, o inimigo atua para nos colocar essa dúvida na cabeça. Será que eu estou morto mesmo por pecado? Não dê ouvido a ele, não. Busque você mesmo a fazer a checagem. Como estou vivendo? Estou vivendo verdadeiramente uma nova vida? Então eu estou morto. Então eu estou justificado do pecado. Como combatermos esse ataque para eliminarmos essa dúvida? Verificando se de fato estamos mortos em Cristo. Comparando o nosso viver de novas criaturas com o viver do homem Cristo que caminhou por esta terra e foi tentado de forma mais forte do que todos nós. E a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, que ele foi afrontado, que ele foi violentamente agredido, que ele foi humilhado, mas jamais revidou com a mesma moeda. E ele liberou o perdão para quem nunca tinha perdoado a ele. Ele morreu por todos nós que ainda éramos pecadores, portanto, imerecedores. Isso aí foi um homem natural como nós, com a mesma composição química, com a mesma composição física e emocional, que passou por tudo isto e em nenhum momento contrariou a vontade do Pai. Então, se nós estamos vivendo nossos momentos peculiares ou particulares de afrontas, de dificuldades, semelhantemente ao que Jesus fez, nós estamos mortos e os nossos pecados estão justificados. Nós estamos salvos. Existe um livro muito bom, né? O que faria Jesus em meu lugar? Em cada situação. Dúvidas que nós temos a todo momento na nossa vida, o que eu faço? Pergunte, faça essa pergunta para você mesmo. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você vai ter a resposta. Então faça isso. Faça dessa forma. E aí nós estamos mortos mesmo. E nós estamos perdoados nos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 1, dá tempo, Thales? 1 Pedro, capítulo 1. Lá na sua casa, no finalzinho da Bíblia, você vai achar as cartas de Pedro. 1 Pedro, no seu capítulo, logo depois do livro de Tiago, você acha Pedro aí, capítulo 1, eu queria aqui rapidamente ver com os irmãos, versículos 13 a 16. Capítulo 1 de 1 Pedro, 13 a 16. Diz assim: por isso,
cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A proporção que Jesus é pregado para você, ensinado, a graça de Deus está sendo trazida a você. E o verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não é de ser, aqui não significa o homem ignorante, brutamonte, que vive ofendendo as pessoas, não, é ignorância espiritual. Antes de você ser esclarecido da graça de Deus, que você é um pecador e que Deus enviou Jesus para te livrar dessa condenação, nós somos pessoas ignorantes espirituais. Mas o verso 1 diz que nós não somos mais. Ele diz que sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus, da sua graça, do seu amor. Vamos lá. Então ele diz: não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Nós sabemos o que é maldade, né, irmãos? As irmãs principalmente sabem, né? Você pega uma massa de bolo e coloca numa forma de determinados detalhes. Aquela massa não vai amoldar nas curvas daquela... É isso aí. Tá? Então nós não temos que nos amoldar às coisas do mundo. As paixões infames que nós vivíamos anteriormente. A igreja nunca pode se amoldar a essas coisas. Essas coisas têm que entrar para a igreja, para que pelo poder da palavra, elas saiam da igreja. E elas larguem aquele corpo que a trouxe para cá. Então nós recebemos todas as pessoas, como eu fui recebido aqui, na minha ignorância espiritual, aqui não, lá na outra igreja que eu me converti. Mas eu fui levado a jogá-las lá à porta, e mandei fora. E nós assim também devemos ser. Mas eu queria ver mais um versículo aqui, né, que eu falei com os irmãos. 15. Pelo contrário, ou seja, em vez de vocês amoldar nas coisas das paixões infames do mundo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aqui não está falando de Santo Antônio, São Celso, São Joaquim, nem sei se tem São Celso. Acho que não tem, não. Esse meu nome é meio... Graças a Deus. Bom, entendeu, irmãos? São pessoas que nós devemos estar aqui demonstrando pelas nossas atitudes, pelo nosso procedimento, pela nossa forma de viver, de tratar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, é que nós estamos no processo de santificação, de crescimento espiritual, de avivamento espiritual. Porque, aí ele conclui, verso 16, porque está escrito, vou ler junto? Sede santos, porque eu sou santo. Não tem mais o que falar. Nós conhecemos quem é santo unicamente. E ele diz, largue as suas infames coisas do passado e se amoldem a eu que sou santo. Façam o que eu faço. E vocês serão crentes vivos espiritualmente. Vamos concluir, Thales? Oh, Deus. Obrigado. Vimos nesse tempo, ou seja, 4 domingos atrás até hoje, o que é o verdadeiro avivamento espiritual.
seu início, seu desenvolvimento e suas evidências. 2. Vimos que ele se desenvolve individualmente para se compor através de quê, meus irmãos? Da igreja. Você precisa crescer espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente. Você precisa ser avivado espiritualmente. Eu preciso. Para que a nossa composição constitua um corpo vivo espiritualmente. Faz sentido aí? É isso aí. É a nossa meta. 3. Vimos que ele não é produzido por estímulos, o quê? Externos. Não é com um chucho, não. Não é com luzes. Não é com, como é que fala? Ritmos. Não é com gritarias, não é com cambalhotas. Isso são motivações externas que nós recebemos. Quando você vê aquele batuque, você percebe o pé. Já aconteceu isso com vocês alguma vez, não? Pois é. Mas às vezes pode ser o batuque do mundo. E aí nós não podemos nos amoldar a isso. Isso é estímulo externo. O avivamento espiritual vem de motivações internas. Um coração compungido é o que se agrada ao Senhor. Um coração contrito agrada ao Senhor. Então eu acho que as pessoas estão enganadas com esse negócio de avivamento espiritual. Quando eu olho para a Bíblia. 2 Tessalonicenses, vamos projetar, Thales, rapidinho. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito, ok, meus irmãos? A mentira. Volta um pouquinho esse versículo, o anterior, Thales. Por este motivo, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus prova a sua igreja, deixando que o erro seja apresentado a ela, para ver se o seu povo discerne verdadeiramente se ele está diante de um mentiroso ou diante de um profeta. Pode ir, Thales. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, isso é que está acontecendo, irmãos. Os falsos profetas. Se você vê o Velho Testamento, essa história se repete. Deus colocou certa vez num rei chamado Acabe, o rei lá de Israel, diante dos seus profetas. A Bíblia diz que ele colocou um espírito da mentira na boca dos profetas, para fazer com que aquele homem tomasse atitudes erradas para ser punido por Deus. Se você pode ler isso na sua casa, não vai dar tempo de eu ler aqui. 1 Reis, capítulo 22, leia isso lá para você ver lá exatamente. O profeta de Deus, Micaías, que chegou ali, foi esbofeteado, porque falou o contrário dos falsos profetas. E isso vai estar prestes a acontecer. Os homens que hoje continuam pregando a palavra de Deus, já são diferenciados. Um dia desse até usei uma expressão aqui, nem sei se eu fiz bem,
ETs, seres de outros planetas. Isso não existe mais. Pastor pregando de paletó e gravata. Igreja usando púlpito. Aqui em cima é lugar de palco, de luzes, de pintar de preto, de sei mais o que, botar um troço aí. Pastor tem que pregar lá embaixo, 10 minutos. Mas está acontecendo, irmãos. Está acontecendo. Nós estamos vendo aí pastor de calcinha justa lá embaixo, de tênis e de camisa. Como é que chama essas camisas do Gabriel ali? Rolê, né? Não sei como é que chama isso aí, né? Camisa bem da onda, né? Não é, Nilton? Isso aí. Pois é. Eu não estou falando que isso justifica um pregador, não, irmãos. Mas eu estou falando para os irmãos que aqui é tribuna de Deus. Que aqui é o lugar onde se fala do Deus Todo-Poderoso. E eu duvido que qualquer um de nós entremos lá no Supremo Tribunal Federal usando tênis, usando calcinha apertada embaixo e usando camisa esportiva. Nós vamos ser barrados na entrada. Então, eu não me sinto em condição de portar a palavra desse Deus, que é dono de todas as coisas, vestido que não seja, pelo menos, próximo de uma aparência que não escandalize o nome de Deus. Por essa razão, eu sou quadrado. E talvez alguns meses aí, os irmãos vão ter que me ver aí de gravata, Eu me sinto bem assim. Mas, nós recebemos aqui, ano passado, um grande líder da nossa denominação. E eu recebi no meu gabinete, trajado como estou aqui. E ele estava trajado como andam os batistas trajados aí, em sua maioria hoje. E eu notei o constrangimento dele. E eu, com muita sinceridade e gentileza, coloquei ele à vontade. Pastor, não fique constrangido. Você veio assim, pegue a palavra de Deus. Se você se sente bem assim, faça isso. E ele fez, de calça jeans, tal. Mas deixa para lá, meus irmãos. Vamos lá, Thales. Acabou meu tempo, Thales? Você me avisa aí, tá? Eu nunca respeito o tempo. Ele é unicamente obra de Deus. Ele quem? O avivamento, irmãos. Não tentemos avivarmos-nos por nós mesmos. Deixa que Deus acenda a chama do seu coração, para que você o louve de todo o seu coração, para que você ore do seu coração, para que você o obedeça de coração, para que você vença as tuas lutas por causa do amor teu de Deus. Isso é uma igreja avivada, que talvez não, com certeza, não é o que a maioria dos crentes desejam hoje. Por isso, talvez, a igreja avivada espiritualmente vai ter alguns ralos nos seus bancos. A outra, Thales, vimos que milagres e prodígios não o denotam, mas são consequências dele. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, que para o avivamento espiritual, não é que tenha que acontecer um milagre aqui. Eu arranco o paletó aqui, dou uma rodada aqui, o Leonardo vai lá no fundo da igreja. O Leonardo não é difícil de ir, né? E nem eu, né? Mas já pensou o Robson e o Sebastião? Tem que ser um paletó mesmo, né? Para valer. Eu arranco o meu lencinho do bolso, passo na minha testa aqui, eu não sei aonde, e ele cura. Eu estou anulando o sangue de Jesus que cura.
pelo meu suor. Isso é falta de higiene, irmão. Isso é humilhação às pessoas. E quantas pessoas estão entrando nessa, irmão? Passa de fora dessas igrejas e olha para você ver. Se você conseguir ver alguma coisa que não seja semelhante a uma caixa de abelha que está chegando no seu vespeiro. Mas está cheio. Porque diz que faz milagres. Milagre não denota avivamento. Todos nós aqui, quantos irmãos aqui já receberam milagre na sua vida? Todos nós. Porque nós fomos ressuscitados estando mortos nos nossos pecados. Este é o maior milagre. Quantos milagres nós compartilhamos com Deus durante o dia da nossa vida? Quantas vezes ao final de uma noite você faz uma pequena retrospectiva em tudo que se passou na tua vida naquele dia? E você vê, se conclui facilmente, as mãos de Deus estiveram ali presentes. Agora eu tenho que chamar aqui, vem cá, quem está de muleta aí, vem cá, tira a muleta, joga a muleta aí, o cara cai no chão lá. Isso não quer dizer que seja avivamento, irmãos. Porque a Bíblia diz, eu não vou ler o texto aqui, a Bíblia diz que Satanás pode se tornar em anjo de luz, que Satanás faz prodígios. Todos nós lembramos de Jambres, como é que chamou outro? Depois vocês lembram aí, tá? Isso, aqueles homens que se opuseram a Moisés. Deus mandou que Moisés jogasse o seu bastão no chão e o bastão virou cobra, não foi? Aí Deus, Moisés, pega no rabo dela, Moisés. Ela virou novamente bastão. Toca, Moisés, os rios, eles vão virar sangue. Moisés tocou. E os magos do Egito também fizeram. Já leram isso? Pois é. Então, milagre pregado, usado como marketing, não é sinal de avivamento não, tá, irmão? Cuidado com isso. Cuidado com isso. E a última, Thales? Sim, a última. O que nos falta, prezados irmãos? O que nos falta para sermos crentes avivados? E, consequentemente, sermos uma igreja avivada? Responda você. Porque todas as diretrizes eu creio que foram dadas para nós aqui pela palavra de Deus. Aí eu volto àquele padrão, aquela medida exata que nós lemos aqui. Sede santos como eu sou santo. Esse é o nosso padrão. O que vazar fora disso é aresta e precisa ser cortada. Então, eu e os irmãos agora precisamos orar. Porque eu não é só o meu cabelo, não. Tem outras arestas a ser cortada. E creio que vocês todos têm. Ou não? Quem pode dizer aqui que é santo como santo ele é? Então, se você não pode dizer isso, eu também não posso. Fique de pé para a gente orar. Para que Deus nos dê forças para cortar estas arestas. Esquecermos esse negócio de avivamento por estímulos de fora. Busque o teu avivamento dentro do teu coração, convertido, contrito, perdoador, que ama, misericordioso, bondoso, que, como lemos aqui, que suporta os insuportáveis. Irmãos, suportar o que é suportável é fácil.
O problema é suportar o insuportável. Aquele cara que realmente é uma pedra no teu sapato. O mais difícil é amar aquele que é... Como é que eu vou usar esse verbo aqui, Juliana? Não sei. Inamável, não sei, não existe, eu sei, eu estou falando errado. Aquele que não merece o meu amor. Mas a Bíblia diz que eu devo amá-lo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em quantos? 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso, meus irmãos? O que é que nos falta para isso? Nós precisamos cortar isso aqui agora. Corte isso da tua vida. Entregue o teu coração para o Senhor. E Ele vai te responder. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, te agradecendo por ter me falado tão fortemente nesta palavra. E espero no Senhor, para a glória tua, que este dito tenha ido ao coração de cada um dos meus amados em Cristo Jesus, que formamos uma igreja de Jesus. Nós temos consciência neste momento, Deus, que muitas coisas nos faltam, que precisam ser retiradas de nós, para que nós caminhamos para o padrão de santidade que o Senhor nos ordena. Faça de mim, faça de cada um dos irmãos presentes, pessoas humildes suficientes para abrir mão dessas infames misérias do nosso ser e nos tornarmos autênticos crentes avivados no Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos por isso, Senhor, orando ao Senhor, suplicando-te, Deus, no nome do Senhor de Jesus, o nosso bondoso Redentor. Amém. Os irmãos, por favor, assentem-se.